Máquina de Windschutz. A máquina de Windschutz é um gerador eletrostático de alta tensão desenvolvido entre 1880 e 1883 pelo engenheiro britânico James Windschutz. A máquina se tornou famosa no laboratório de física, onde é utilizada até os dias de hoje para demonstração sobre os efeitos da eletricidade estática. Descrição: esta máquina pertence a uma classe de máquinas eletrostáticas que geram cargas elétricas através do fenômeno de indução eletrostática. Foi uma inovação diante de máquinas eletrostáticas anteriores como a máquina de Rhodes e a máquina de Toepler, que tinham tendência à inversão de polaridade em seus terminais, o que não ocorre na máquina de Windschutz. Na época do seu desenvolvimento, a atenção da pesquisa sobre eletricidade estava voltada para aplicações práticas como iluminação elétrica, motores elétricos, telefonia e telegrafia, e, portanto, o uso da máquina ficou restrito a aplicações de demonstração, com algumas aplicações médicas. A máquina possui dois discos feitos com materiais isolantes que giram em sentido opostos. Nesses discos são fixados diversos setores metálicos cujas bordas são arredondadas a fim de amenizar perdas de energia por efeito corona. Os setores são mais largos das bordas do seu interior, o que permite especificamente constante entre eles ao redor do disco. Em frente a cada disco existe uma barra metálica que são cruzadas em relação a outra no ângulo de aproximadamente 60 graus. Essas barras chamam de barras neutralizadoras. Possuem em suas extremidades escovas feitas com fios metálicos que tocam os setores da máquina enquanto os discos giram. Quando um setor metálico passa por uma escova, ocorre uma influência pelo disco oposto, e por indução eletrostática, cargas elétricas opostas às dos discos opostos são atraídos para ele. A estrutura gera cargas crescentes do setor e as tensões sobem exponencialmente até que ocorra faiscamento. Uma importante variação da máquina de Windschutz é a máquina de Bonetti, 1894, que com a mesma estrutura básica usa discos limpos sem setores e escovas múltiplas dos neutralizadores. Uma importante variação da máquina de Windschutz é a máquina de Bonetti, 1894, que com uma estrutura básica usa discos sem setores e escovas múltiplas dos neutralizadores ou pentes com pontas. As cargas elétricas induzidas são coletadas por barras metálicas em formato de U, que rodeiam as partes laterais do disco. Estas barras são os coletores de cargas da máquina e possuem algumas pontas ou dentes metálicos dispostos à frente dos setores da máquina. Pelo efeito do poder das pontas, grande parte da carga dos setores é puxado para os coletores. A carga são levadas aos terminais da máquina, que possuem um faiscador. Nas extremidades do faiscador são colocadas esferas metálicas a fim de que a carga elétrica se concentre antes de atingir a tensão de faiscamento, formando cargas elétricas visíveis. Uma máquina de Windschutz com disco de 30 cm de diâmetro produz até 100.000 volts com uma corrente elétrica de aproximadamente 21 A. É comum encontrar conectados aos terminais da máquina pares de capacitores do tipo garrafa de Leyden, com a intenção de se conseguir cargas elétricas maiores e mais intensas devido a cargas acumuladas neles. A corrente é proporcional à velocidade de rotação e à área dos discos ocupada pelos setores, sendo, portanto, desproporcional ao quadrado do diâmetro dos discos para a mesma velocidade angular de rotação.
A acumulação de cargas parasitas do lado oposto da placa carregadas é um problema com todas as máquinas eletrostáticas anteriores à de Windsurge, com apenas o disco rotativo causando reversão periódica e polaridade inexistente da máquina de Windsurge. Máquinas eletrostáticas são sempre sensíveis à umidade do ar, tendo seu rendimento reduzido ou mesmo deixando de funcionar em condições de altas umidades. Essas máquinas têm forte tendência a atrair poeira do ar, que deve ser removida das superfícies periodicamente. A máquina de Windsurge, assim como outros geradores eletrostáticos, requer toda a estrutura elétrica bem isolada eletricamente, a fim de amenizar perdas da energia elétrica produzido pela máquina. Para isso, tanto os discos como o suporte dos corredores de carga são feitos com material altamente isolante como plástico ou vidro envernizado. Os condutores elétricos da máquina também recebem alguns cuidados especiais para amenizar as perdas de energia. Isto é feito evitando que se qualquer ponta ou ângulo da estrutura metálica, impedindo perdas pelo mesmo poder das pontas usados nos coletores.